Beleza, começou, então a gente vai falar hoje sobre Calbart aqui no Sartre, é um tema bem complexo, não é fácil. Por isso mesmo que eu fiz um quadro de ideias aqui. E a primeira pergunta, portanto, relativo à filosofia de cada um deles, mais precisamente de Sartre, é a seguinte: será mesmo que a existência precede a essência? Isso aqui aparece como uma das frases mais famosas da filosofia, e muita gente não entende que tal frase ou sentença está conectado à filosofia clássica. E aí eu dei até uma palhinha sobre filosofia clássica, claro que eu já tenho um vídeo falando sobre Platão, sobre Aristóteles, inclusive um último bem recente, onde eu explico essas questões relativas a ser, a essência, a substância, a causalidade, a questão da etiologia, da ontologia, da usiologia e da teologia. Mas isso fica para lá, para aquele vídeo. Eu não vou explicar isso de novo aqui. Eu só fiz algumas conexões posteriores. Já no final do vídeo eu vou explorar melhor essa ideia aqui, tá? Nós iremos nos concentrar em Calbart, Aquino e Sartre, tendo como coadjuvante Aristóteles. Primeira coisa a se entender. Deus, em Tomás de Aquino, mais precisamente, é existência. A essência é a existência em Deus. Portanto, essência e existência em Deus coincidem. Logo, antes, muito antes, obviamente, de Sartre, o Aquino já estava falando aí sobre essência e existência. Mas muito antes de Aquino, Aristóteles já estava falando sobre essência e existência. Mas muito antes de Aristóteles estava Platão. E antes de Platão estava Parmênides, que alguns dizem é o descobridor do ser. E depois você tem muitas formas de metafísica que vão tentar trabalhar com inversões, com transmutações conceituais, como aparece, por exemplo, em Heidegger e em Xavier Zubiri. Mais precisamente em Heidegger, o ser ganha outra conotação em relação a entes. Mas isso fica também para uma próxima e a gente explicar essas diferenças. Se em Aquino essência e existência coincidem, e portanto Deus é existência, o que significa dizer que Deus não existe no sentido em que existe o homem, mas que Deus é a própria existência, nós concluímos, portanto, segundo Tomás de Aquino, que no homem ou nas coisas criadas, propriamente ditas, existência é condição da substância ou do sujeito. Em outros termos, o ser se dá de muitos modos. E ele pode ser aqui, ó, o ser pode ser, né? O ser do ser, inclusive. Se diz de muitos modos. Bom, quando nós falamos de essência, pessoal, que é o tema, assim, muito importante para compreender esses três autores citados, a essência está falando da sua própria natureza, ou seja, um aspecto determinista relativo à distinção das coisas. Por que um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, uma laranja é uma laranja, uma melancia é uma melancia, por exemplo? Tem um elemento teleológico, que é causa final, e também inteléquia, tá? Que tem a ver com um ato, potência e ato. Essas coisas são fundamentais, porque se nós imaginarmos um universo só de acidentalidades, teríamos problemas para explicar o porquê que as coisas se mantêm e se diferenciam umas das outras. Ora, elas diferenciam, e se diferenciam, propriamente dito, porque têm propriedades não só acidentais, mas também essenciais. Coisa que o Sartre parece negar, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a grande realidade é que no universo há tanto determinação quanto acidentalidade. E isto é diferente, por exemplo, de determinismo forte, causa forte, fatalismo. Há um elemento do princípio de incerteza no universo, ao mesmo tempo que há neste mesmo universo determinações. Bom, e substância? É o sujeito de uma propriedade ou acidente. Ser em si das 9 categorias restantes. É o que é predicado, tá? Então, quando você tem muitos predicados das 9 categorias aristotélicas, dentre elas quantidade, qualidade, tempo, espaço, ação e paixão, no caso da ação, ou ato ou ação do próprio agente, sujeito, quanto a paixão, que é o sofrer. Uma é passiva, a outra é ativa. Então, essas categorias que estão vinculadas à tábua aristotélica têm a ver também com a percepção que se tem da substância ou do sujeito, mais especificamente, que recebe os predicados tanto da acidentalidade quanto das propriedades ditas aqui essenciais, que são inerentes, diferente do acidente que não é inerente. Quando você fala, portanto, de substância, lembrando um pouco Aristóteles, você vai falar de forma, matéria e composto. 3 tipos de substância. Forma é substância por excelência, logo ela é inteligibilidade. Ora, se você é inteligente, mas não há inteligibilidade no universo, então por que diabos você precisa da sua inteligência? Mas é evidente que a inteligência só existe porque antes existe inteligibilidade. A forma é essa substância por excelência, suprassensível. Já a matéria é substância, mas de modo impróprio porque é indeterminada e, portanto, em relação com a forma, acaba gerando o composto, que é o símbolo entre matéria e forma, saber uma substância sensível. Aí você me pergunta, cara, tudo muito interessante isso, mas como é que a gente pode falar de substância à luz, por exemplo, do darwinismo e da seleção natural? Né? Quer dizer, porque até então Aristóteles falando de substância pensaria as espécies como espécies fixas. É um tema interessante da gente discutir isso uma outra hora. Não vou falar agora, mas deixar uma palhinha para vocês pensarem, tá? Lembrando que existe aporias, né? Apesar das pessoas muitas vezes negarem, talvez, às vezes por ignorância, às vezes por apologia descarada, que o próprio darwinismo tem muitas aporias. Mas eu não estou falando aqui sobre questões relativas à biologia e evolução das espécies. É outra história que eu vou deixar para depois. Bom, mas isso é Aristóteles. Em Aquino, não existe essa história que a existência precede a essência, como se não houvesse no ser potencialidades. Tá? Claro que se você pensar no sentido platônico e negar os arquétipos platônicos, você não necessariamente ficará aqui na posição de Sartre, porque Aristóteles também negou a substância em termos universais ou de gênero. Na verdade, a substância, em termos universais ou de gênero, as ideias, vamos dizer assim, as formas, né, o eidos, formas, bom, elas existem no sentido lógico, mas não no sentido ontológico. No sentido ontológico, elas existem nos seres, ok?
Então não necessariamente negar Platão significa cair nas garras aí de um ser e o nada de Sartre. Não podemos confundir isso, tá? Tem muitas formas de ver metafísica, como eu já disse. Não é só Sartre, né? Até porque, por exemplo, o Heidegger é muito mais sofisticado que o Sartre. Mas eu quis trazer o Sartre aqui porque a frase é dele, existência precede a essência. E Karl Barth? O que Karl Barth tem a ver com essa história toda? Quando falamos de Karl Barth, nós entramos nessa temática aqui que envolve tanto o aspecto lógico, quanto linguístico, como ontológico. Ou seja, pegar o mouse aqui, ó, univocidade, equivocidade e princípio de analogia. O que isso significa? Que do ponto da univocidade, você pode ver ou usar uma linguagem precisa e direta para falar das coisas. Agora, aqui não está pensando Deus, por exemplo. Ele pode pensar eternidade, ele pode pensar infinito. São questões que, ponderando, são difíceis de conceituar. Inclusive, o Kant, quando vai falar da crítica da razão pura, ele vai dizer: como eu posso falar de Deus se eu não tenho uma experiência do sensível a respeito de Deus? São ideias puras, são números, pensamentos puros. Então, não posso alcançá-los, porque eu dependo daquela ideia relativa à transcendentalidade, ou dos a priores dos sentidos, ou do aparato cognitivo, já que ele faz toda aquela revolução copernicana. Mas aqui, pessoal, quando a gente vai lá para a antiguidade, o Parmênides, que essa figura é já citada no vídeo anterior, pensando o ser, ele vai chegar à conclusão que o ser é e o não ser nada é. Partindo desse pressuposto lógico, que é inclusive anterior à lógica aristotélica, ou analítica aristotélica, ele chega à conclusão que tudo é ser e que o movimento e a multiplicidade são ilusões. Isso eu já expliquei no vídeo anterior, onde eu falo sobre as aporias do monismo. O que acontece é que Platão tenta responder Parmênides no campo do inteligível, que é onde Parmênides está, porque se fosse pelo empírico, todos nós saberíamos que numa corrida o semideus ultrapassaria o animal ou a tartaruga. É evidente. Mas, segundo os discípulos de Parmênides, você pode pensar que essa ultrapassagem é apenas uma espécie de campo ilusório da espacialidade, porque o que existe é o ser uno, indivisível, perfeito em forma. E só ele existe. Uma aporia da intelecção. Platão tentará resolver isso de outra forma. Ele cria um sistema onde ele admite tanto as formas eternas, quanto as cópias provocadas ali, digamos, no mito platônico, pelo demiurgo, que copia dos arquétipos perfeitos, do sumo bem, no mundo, ou da massa informe, que é a matéria. E, portanto, a minha bateria está acabando. Esse mundo não será perfeito, até porque ele é passageiro, né? E é o próprio motivo pelo qual nós podemos ver aí um problema com este mundo. Outro detalhe é que já existia a celeuma, muito antes de Platão, com Heráclito. Heráclito dizia pantarrei. Não necessariamente Heráclito se encontrou com Parmênides, eles discutiram. Mas, vamos colocar assim a tradição de pensamento, ou a escola de pensamento de Heráclito e de Parmênides. Tudo é ser, nada se move, o que se move e a multiplicidade ou a pluralidade de seres são ilusões. Heráclito, pantarrei, tudo flui, tudo muda e as coisas se modificam. Bom, óbvio que Platão tentou sintetizar esses dois e assim fez Aristóteles. Portanto, Aristóteles ele não nega determinada univocidade no sentido da linguagem precisa para falar da realidade, ele não nega isso, vendo inclusive o conceito como essência, digamos assim, das coisas, onde a linguagem tem esse poder de representar de fato as coisas. Isso na filosofia clássica, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir isso com aquele positivismo do Wittgenstein, do primeiro Wittgenstein, né? Do Tractatus. É uma outra coisa. Mas talvez estejam próximas essas ideias aqui no sentido de univocidade. Equivocidade é que a linguagem é imprecisa e ambígua. E, portanto, aquilo que falamos a respeito das coisas, não podemos falar a respeito de Deus. Logo, não podemos saber nada sobre Deus se partimos do pressuposto da equivocidade. Isso, portanto, se aplica, inclusive na Idade Média era muito comum, falar da teologia apofática contra, por exemplo, as aporias do antropomorfismo. O antropomorfismo confunde as coisas humanas com as de Deus. Não só antropomorfismo, mas antropopatia. Então você atribui sentimentos humanos a Deus e você atribui forma ou formato, né, humano a Deus. Isso é problemático em teologia, porque nós não podemos achar que Deus é, seguindo a diferença entre forma e formato, igual ao homem. Claro, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E como explicar isso para um teólogo apofático? Aí entra Tomás de Aquino, que vai falar da analogia, princípio de analogia. Ou seja, somos semelhantes a Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas falamos de Deus em termos de analogia, porque é óbvio, pessoal, que Deus está acima de tudo. Então não podemos prescrutar a profundidade de Deus e conhecê-lo, ou sondar a Deus, é impossível. Mas daquilo que foi revelado podemos conhecer a Deus. Há de se fazer aqui uma síntese entre uma teologia apofática e uma teologia catafática, que basicamente é o que Tomás de Aquino faz, não sendo completamente catafático no sentido de positivo, tá? Isso aqui vamos dizer assim, é o contrário de apofático, teologia negativa e teologia positiva. Aqui, positivo, falamos do que Deus é, inclusive pela razão. E no sentido negativo, falamos do que Deus não é. Mas em que sentido vê Karl Barth essas coisas? Será que ele vai admitir uma teologia catafática? Certamente ele vai estar com o pezinho dele um pouquinho mais aqui na apofática, porque ele vai dizer que nós não podemos admitir como pressuposto inicial a analogia entes, mas sim a analogia fidei. Então, já de antemão fica claro aqui para vocês, a analogia entes se refere a Tomás de Aquino e fidei a Karl Barth, tá? E aí eu passo a explicar os dois aqui, ó. Aqui, no predicados a respeito de Deus, referente às coisas de modo análogo, por semelhança, ênfase na razão, Barth. Predicados a respeito de Deus, referente às coisas, como símbolos ou figuras da linguagem que apontam para revelação, ênfase na fé. Então, acho que ficou claro para você que aqui não dá ênfase mais na razão, e Barth mais na fé.
o que faz com que muitos acusem Karl Barth de ser um fideísta. Mas não é bem isso, tá? Até porque no final da vida do Barth, ele também considerou, evidentemente, a importância da razão na teologia. Mas eu sempre entendi que a grande ênfase do Karl Barth é, se a sua analogia a Entes contradiz, basicamente, a revelação das Escrituras, que é a admissão como escritura sagrada, propriamente dita, pelos cristãos, então isso é problemático, porque você deixa de dar a ênfase na fé do querigma, tá? Que é um termo fundamental para a cristandade aqui, o querigma, e você se abre para ideias outras, que podem, inclusive, negar o próprio querigma, como acontecia com os liberais teológicos. Liberal em teologia é uma coisa, liberal em economia é outra, tá? Porque os liberais estavam agora se abrindo para ideias como, por exemplo, a imanentização tanto de Deus quanto do escatom, o que seria um grande problema, porque trazia em seu bojo um viés político que hoje aparece com muita força na cultura progressista. Mas a grande realidade é que Barth atesta em sua neo-ortodoxia, ou seja, a tentativa de retornar à ortodoxia em resposta ao liberalismo, porque o liberal, vocês já entenderam que não é necessariamente ortodoxo, é que Deus é o totalmente outro. E assim, a gente entende que a ênfase deve ser, segundo Barth, na fé. E daí ele vai especificar o que é revelação para ele. Primeiro, a ação de Deus na história. Segundo, a essência da mensagem, que é o querigma, parte essencial, portanto, das boas novas de Cristo. E inspiração escriturística, relativa ao todo em unidade. Ok, continua. Desculpa, pessoal, pela interrupção aí, que eu fui pegar uma encomenda, estava me chamando lá fora, mas vamos lá. Continuando, então. Onde que eu parei aqui, né? ênfase na fé, ação de Deus na história, querigma, inspiração escriturística. Aliás, esse é um ponto importante, que relativo às escrituras, o Karl Barth não vai admitir necessariamente aquela inerrância bíblica matemática, tá? Não é isso. O que ele está admitindo, na verdade, é uma unidade, ou a mensagem principal, em termos de unidade, das escrituras, não palavra por palavra, como se a Bíblia fosse um livro científico. Então, a diferença entre Aquino e Barth está especificada de que, primeiro, ambos estão falando do princípio de analogia, estão admitindo o princípio de analogia. Esse é um ponto fundamental. Relativo a Deus, relativo às questões vinculadas à transcendentalidade, não no sentido kantiano, mas propriamente cristão, onde há um transcendente relativo a imanente, podemos usar de analogia ou semelhança para falar dessas coisas. Por exemplo, vamos esclarecer melhor isso. Quando eu digo que Deus é amor, eu estou usando de antropopatias, será? Ou seja, estou atribuindo a Deus um sentimento humano e logo eu tenho que admitir a equivocidade e negar que Deus é amor, porque Deus seria algo acima disto, ou de outra maneira completamente distinta? Aquino e Karl Barth dirá que não. Por princípio de analogia, podemos dizer que Deus é amor, mas não que o amor de Deus seja exatamente igual, idêntico ao amor humano. Mas que essa expressão que se vê, por exemplo, nas formas de amor entre uma família, por exemplo, ou entre amigos, isso aparenta aquele amor caritas de Deus, de caridade, né? Isso é fundamental entender. O princípio de semelhança pode atestar essa ideia, que não implica cair necessariamente em antropomorfismos ou antropopatias, mas de que há um princípio de analogia naquilo que se fala, o que se interpreta com conceitos em relação ao mundo, quanto em relação a Deus, tá? Quem admite apenas o princípio de equivocidade, no radicalismo de uma teologia apofática, sempre vai dizer, nada podemos falar a respeito do que Deus é, sempre do que Deus não é. Cito aqui a figura de Maimônides, por exemplo, que apesar de ser judeu, e claro, admitir a Torá como inspiração divina, ele parte desse princípio. Agora, quem não tem inspiração divina, admitindo a teologia apofática, como existem muitos autores mundo afora, serão agnósticos, simplesmente porque nada poderão falar a respeito de Deus. Vide Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Não há livro revelado, não há escritura, e não há experiência mística, aliás, né? Não ouvindo essas coisas, o que nos resta é ficarmos encapsulados no mundo. Isso é basicamente o que acontece com aqueles que seguem a filosofia de Kant, e antes de Kant, o próprio Hume. Ok. Então, creio que vocês já entenderam essas diferenças. Há, portanto, a necessidade de fazer algumas conexões. Às vezes você pode usar de universidade, como Aristóteles fazia, mas o próprio Aristóteles repensa também essa questão da linguagem no sentido de falar por semelhança. Claro que não é uma ênfase na filosofia de Aristóteles, é muito mais em Aquino, e uma ênfase muito bem-vinda, inclusive. Certo? Porque quando se trata de teologia, isso aqui é fundamentalmente importante. Teologia que eu falo que abarca tanto a natural quanto a revelada. Bom, a tentativa de conciliar monismo com teologia apofática é uma novidade que não acontece só no neoplatonismo com Plotino, tá? Isso acontece também entre os gnósticos. Alguns gnósticos que inicialmente são dualistas podem se voltar a um princípio uno, como em Platão. Platão inicialmente é dualista, mas ele concilia essas coisas em termos de distintos, para daí falar de uno supremo, que está hierarquicamente, como diz o Giovanni Reale, acima da díade. Isso aí tem a ver com as doutrinas esotéricas de Platão, que também gera outra polêmica em filosofia, até onde Platão é só dualista, ou ele foi por fim da vida monista, a questão que abarca aí uma disputa acadêmica entre os grandes intérpretes de Platão que existem por aí, que já existiram, né, que escreveram muitos livros. Bom, pessoal, eis agora falamos sobre teologia dialética, que é a teologia do Karl Barth. Barth vai falar de teologia dialética primeiro, porque Deus é totalmente outro, em oposição à pura imanência de Deus à luz do liberalismo teológico. Quando o Karl Barth fala, portanto, dessa tensão da relação entre Deus e o homem, é porque Deus ele é presente e imanente pela revelação das Escrituras, mas ao mesmo tempo ele é transcendente e distante.
Isso do ponto de vista da razão. Então você veja que coisa interessante. Aqui é do ponto de vista da fé. Aqui é do ponto de vista da razão. Pela razão, nós podemos chegar às apreensões iluministas, ou seja, de um Deus deísta, com D. Distante, né? Em outros termos. E sobre isso, o Aquino dirá que podemos, no máximo, pela razão, saber que Deus é a existência necessária. Como a conclusão como chegou aí o Aristóteles e com as correções posteriores na Idade Média. Tá? O próprio apóstolo Paulo, na Bíblia, já vai dizer que Deus é como que a profundidade insondável. E só pode ser perscrutada pelo Espírito dele mesmo. Só o Espírito de Deus, dirá Paulo, conhece Deus. Nesse sentido, se quisermos conhecer Deus, teremos duas formas. Primeiro, a de andar com ele, no sentido da relação dinâmica da fé e da vida prática. E segundo, pela fé, crer na Escritura como revelação de Deus. Mas veja, não é só na letra da Escritura, porque o próprio Cristo vai dizer que a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito, no sentido que essa revelação é dada ou ativa, como ênfase aqui do Calbart, na história. Então não foi pela pura razão, ou a razão pura de Kant, que nós soubemos disso, tá? Foi pela fé mesmo. Então, não é que é um salto no escuro, necessariamente. Mas é mais a fé no sentido mais de um chamamento. E aí, o porquê do Calbart se aproximar tanto do calvinismo. Porque o calvinismo vai dizer que existe a predestinação. Então, aqueles que receberam um chamado e que lhes foi embutido, portanto, a fé. Agora, Calbart, ele não é totalmente calvinista, até porque ele admite a liberdade como uma dádiva, certo? Isso pode gerar algumas contendas entre intérpretes do Calbart, mas eu acredito que realmente Barth não admitiria, né, esse fatalismo calvinista, apesar do próprio calvinismo não admitir o conceito de fatalismo, mas usá-lo como tal, que é um problema. Bom, o homem está em tensão no mundo de acidentalidades e determinações. E é aqui que a liberdade humana se manifesta, diferentemente do que pensava o Sartre. Daqui a pouco a gente vai lá para o Sartre para ver melhor isso. Segundo a teologia dialética, o homem é um ser inteligente, capaz de aprender o inteligível. Nos termos de Xavier Zubiri, capaz de aprender a realidade, porque o homem é um ser de realidade como fundamento de todas as coisas, afinal de contas. Mas quando nós falamos de inteligível, falamos de uma ordem, fazendo menção a Pareto, ordem ordinal e não ordem cardinal. Isso aqui é um jogo importante, pessoal, porque muita gente confunde isso. Perceba que até onde nós entendemos o universo, por plausibilidade, a interpretação mais adequada seria a admissão tanto de determinismo quanto de acidentalidade. Essas coisas não se anulam necessariamente, muito pelo contrário. E há quem fale, inclusive, de ordem caótica, mas é um outro tema que eu não vou entrar aqui. Mas enfim, fica essa pergunta, né? Existe ordem no caos ou caos na ordem? Aí eu coloco assim. Ao invés de caos, podemos falar de indeterminação, tá? Porque caos, o que é caos, afinal de contas? Quando você joga um dado, para que ele dê um determinado resultado, ele tem inúmeras variáveis pré-determinadas, amigão. Onde está o caos aqui? O que não anula, porém, o princípio de incerteza que aparece, por exemplo, ali no físico Heisenberg, como vocês já devem conhecer. Então, quando eu falo de ordem ordinal, eu estou mencionando aqui a posição relativa a cada item, ou número, por exemplo, no conjunto, que pode ser afetado por incerteza, no sentido assim de afetado pelo fortuito, pelo imprevisível. Nesse caso também, no caso da ordem cardinal, o número absoluto de elementos de um conjunto, só que o qual não é afetado por acidentalidade nenhuma. Aqui, a gente tem uma ordem de caráter fatalista. E aqui, uma ordem aberta a surpresas, para não dizer acidentalidades apenas, certo? Essa distinção é importante. Inclusive, ela existe na filosofia clássica. Beleza? Em Aristóteles, mais especificamente. Ok. Então, é isso. Voltemos a esse texto. O homem está em tensão no mundo de acidentalidade e determinações. E é aqui que a liberdade humana se manifesta, diferentemente do que pensava o Sartre. Vale a pena, então, agora a gente voltar-se para o filósofo francês e entender melhor o que ele quer dizer com a existência precedendo a essência. Sartre dirá que a existência precede a essência, no sentido de acreditar que a potência poderia ser até validada, mas antes a existência, propriamente dita. O homem não é um instrumento teleológico, no sentido de que ele tenha sido criado por Deus como uma ferramenta do próprio Deus. Inclusive, o Sartre faz essa comparação com objetos que o próprio homem cria. Por exemplo, uma cadeira, ela pode ter uma essencialidade anterior à sua existência, porque ela foi pensada como ideia para ser agora concretizada em ato pela ação do marceneiro, que cria a cadeira pela ideia que ele teve da própria cadeira. Então a estrutura lógica foi pensada, e a partir da estrutura lógica pensada, ela veio a existir pela ação deliberada da causa eficiente, que é o marceneiro. Criou a cadeira e você sentou nela e percebeu que funcionava, tá? Então, nesses termos, podemos falar de essência antes da existência. Só que a grande distinção de Sartre é exatamente essa. Do existencialismo como humanismo. A cadeira não é humana, mas eu sou humano, dirá Sartre. Então, quando falamos de existencialismo, falamos relativo à natureza, e não à cadeira, o carro, o sapato, o tapete, o sofá, a geladeira, etc, etc, etc. Ser para si é a condição humana. E ser em si é a condição instrumental de criações humanas. A condição humana, portanto, é ser para si. Diferente de Aristóteles em seus muitos modos de ser, porque vocês lembram que em Aristóteles você tem aqui o ser em si, ó. Cadê? Vamos lá, ó. Ser em si. Substância que recebe predicado. Aí você tem a substância aqui, tá? Que recebe predicado o quê? Das categorias
9 categorias já explicadas e tal. Dê uma olhada lá no meu vídeo sobre Aristóteles para entender melhor isso. Ok. Só que o ser em si, dirá Sartre, é uma confusão do Aristóteles, porque nós não somos uma coisa como a cadeira ou como o sapato. Nós somos um ser para si. Portanto, a essência somos nós que construímos, dependendo da existência. Agora fica a pergunta, como construir uma essência sem o substrato? Porque o que significa substância, senão um lugar onde você se firma para receber predicação, tanto de propriedades essenciais quanto acidentais. Eu até coloco aqui, ó. Para Sartre, os humanos, na perspectiva cristã, são coisas de Deus. Há uma coisificação aí, tendo, pois, uma natureza fixa ou causa final. Portanto, não há natureza humana fixa em Sartre. É uma deixa para o transhumanismo, inclusive, essa ideia. A partir dessa crítica, dirá Sartre, o existencialismo deixa de ser essência, como potência, ou, não nas palavras dele, mas no que um crítico possa dizer como eu, né, Sartre, confunde potência com possibilidade. No final das contas, a gente percebe que o Sartre está confundindo potência com possibilidade, e meio que vendo, aos especialistas de Sartre expliquem melhor isso, mas me parece que Sartre está vendo tudo mais como acidentalidade. E nesse caso, gente, essência, que é potência e ato, em Aristóteles, passa a ser vista inversamente a Aquino, como produto a posteriori, ou seja, agora a essência a posterior de existência. E aí pensamos em Sartre o conceito fundamental do existencialismo dele, que é a liberdade. Só que a liberdade de Sartre é uma liberdade apoética. Por quê? Veja só. Sartre vê a liberdade de modo apoético, ou seja, uma perplexidade que não tem conclusão, porque tem essa mesma liberdade como um valor em si mesmo. Quando ele fala que a gente tem que ser condenado à liberdade, pode parecer até uma frase de impacto e de grande efeito, mas no fundo é um contrassenso, pois que a liberdade acaba devorando a própria liberdade. Vamos entender isso. Se eu quero ser livre para correr, por exemplo, eu preciso de um substrato, algo embaixo dos meus pés, que sustenta o meu corpo, a saber, o chão. Se não existisse... Peraí, volta. Se não existisse chão, nós não conheceríamos a liberdade de correr ou de voar, porque até o conceito de voar depende da existência do que é não voar. Né? Senão tudo seria só cair. Um possível total, uma completa possibilidade de acidentalidade, é absolutamente nada. Apenas uma aniquilação constante do vir a ser. Você nunca chega, não há um devir, porque é a negação da potência. Se você nega a potência, você nega também o ato. E se você nega o ato, você nega a intelecto. E se você nega a intelecto, você nega a teleologia, a causa final. E se você nega a causa final, ao meu ver, tudo fica no campo apenas da possibilidade, não há potência. E logo, nós temos um problema aí, inclusive de significado para a vida, mas mais do que tudo, de construção. O que eu vou construir se tudo é só possibilidade? Ora, essa liberdade é uma aniquilação em si mesma. Inclusive, essa é uma crítica do Nicolau Bagnano, tá? A respeito de Sartre, vocês podem observar um texto dele no Dicionário de Filosofia, quando ele vai falar da ideia de liberdade. E aí entra um problema do Sartre que me parece que realmente existiu na psicologia dele. Não que eu não gosto de psicologizar pensadores, eu acho que isso pode ser uma traição ao que ele realmente pensava. Mas é só uma suspeita e uma ligação que eu estou fazendo, tá? Ao que parece, o ser acidental para Sartre tem mais valor que o ser em essência. Evidentemente, até porque a existência precisa de essência. Visto que ele coisifica o, por suposto, antropomorfismo segundo a favor do primeiro. Ou seja, Sartre está achando que coisificar é admitir potência. E humanizar é admitir apenas acidentalidade. Mas é o exato oposto, porque é a acidentalidade que faz com que as pessoas se sintam coisificadas. Ela é diferente, mas no final tudo será apenas um conjunto amorfo de átomos, mas apesar que os próprios átomos e as partículas subatômicas já têm cada uma resposta diferente em termos de que carrega em si qualidade, e não só quantidade. Né? Bom, isso é um problema por Sartre. E aí quando eu falo de antropomorfismo na visão do Sartre, pode parecer estranho, mas por que você pode falar que o Sartre acredita em antropomorfismo se ele é ateu? Bom, mas o fato dele ser ateu não implica que ele necessariamente negue a impressão antropomórfica que ele tem a respeito de Deus. Porque quando ele diz que o homem é uma coisa porque Deus cria o homem, como o homem cria o martelo, então, meu amigo, ele está confundindo a categoria ou daquilo que é Deus daquilo que é homem. Então, enfim, podemos sintetizar dessa forma, é um erro de categoria. Você não pode pensar que Deus cria o homem como o homem cria uma cadeira. Não é da mesma forma, de maneira alguma. Tá? Por isso mesmo que Aquino faz essa distinção daquilo que existe e daquilo que é existência. Deus fazendo parte então, desta primeira categoria. Por isso que eu digo que ele acaba caindo no antropomorfismo mesmo sendo ateu. Bom, e para fechar esse vídeo, falemos agora da liberdade em Tomás de Aquino. O homem recebe a dádiva da liberdade, a potência também carrega possibilidades, e as propriedades que inerem à substância não anulam aquilo que não é inerente, a saber, as acidentalidades. Então, aquilo que é potência também carrega em si possibilidade. A mulher grávida que terá uma criança, necessariamente terá uma criança, não vai nascer, de forma alguma, um réptil, um cachorro, um urso panda, vai nascer uma criança. Porém, por possibilidade, pode ser que não nasça, por acidentalidade, inclusive. E Barth, o que vai dizer? Bom, o homem tem liberdade, essa liberdade é uma dádiva, mas também há uma tensão, pois como agentes da realidade, em parte, nós podemos modificar a realidade. Isso é real também.
né? Se a gente fala de modificar a realidade, é uma realidade em si mesmo. Bom, há um certo nível, sim. Se eu vejo que na minha casa está cheio de poeira em algum cômodo, eu posso interferir e varrer aquele quarto e deixar limpo. Ou não, eu posso deixar, então seja por omissão ou por ação, seja por paixão ou por ação no sentido de categoria aristotélica, as coisas podem ficar do jeito que estão ou podem ser mudadas pela minha intervenção ou omissão. Só que, se como agentes nós somos assim, até um certo nível, pelo menos no nível terrestre do planeta Terra, nós também somos partícipes da história e do universo, tanto em termos temporais quanto espaciais. E é evidente que a dinâmica está não só no tempo, mas também no espaço. Isso significa dizer que a realidade também se impõe a nós, certo? O homem teria poder de destruir a Lua. Tem, com armas nucleares, pode ser que consiga mesmo. Mas o que é a Lua, né, no universo monstruoso como esse que nós vivemos, certo? Então, a intervenção do homem, pelo menos no campo da horizontalidade terrestre, é bem grande. A atuação do homem é grande. Agora, em nível universal, é pequena, certo? Então essa tensão existe e me parece que, à luz de tudo isso, não vejo necessariamente Karl Barth como um fideísta. Talvez o pensamento dele seja um pouco mais complexo aí, pela admissão mesmo da analogia e da importância da razão. Mas me parece que o problema da razão é quando ela acaba por negar o princípio mesmo mais importante da fé, que é a revelação propriamente dita, sem que isso implique a admissão, da mesma forma poética, de uma inerrância bíblica total aritmética, tá bom? Então, pessoal, é isso. Finalizo por aqui e até próximos vídeos. Olá, se inscreva no canal do Shukran. E caso goste, avalie as variadas formas de ajudar. Veja a descrição. Um grande abraço a todos.